tema que nós vamos falar hoje está assim, bem relacionado a o que está acontecendo no momento, né? Nós começamos o ano de 2019 vendo aí o que chamamos de tragédias, né? Muitas tragédias acontecendo, muitas vidas sendo ceifadas, e adultos, crianças, animais, a natureza. Então, o tema que a gente vai falar hoje é para que a gente consiga um pouco de entendimento, porque muitas vezes a gente fica revoltado vendo essas coisas acontecer e acabamos a nos questionar, né, sobre a presença de Deus mediante todos esses fatos. Tá? Então, vamos lá. Aqui ele está falando sobre mortes prematuras. Então, vamos lá. Ó. Quando a morte vem ceifar nas vossas famílias, levando sem moderação as pessoas jovens ao invés das velhas, dizeis frequentemente: Deus não é justo, uma vez que sacrifica esse que é forte e pleno de futuro, para conservar aqueles que vieram longos anos plenos de decepções. Uma vez que leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada. Uma vez que parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Muito bem. Olha, nós aprendemos, né, que Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, Ele sabe de tudo. Ele é o soberano. A gente sempre fala, Deus está no controle. Não é assim que a gente costuma falar, né? Então, só parte quem precisa partir. Só desencarna aquele que chegou a hora, né? Então, se na nossa família lá uma criança, acontece de uma criança partir, é porque chegou o momento dela. A missão dela foi cumprida. O tempo dela na Terra era aquele, né? Nós somos reencarnacionistas, acreditamos, né, na reencarnação, acreditamos aí na vida após a vida, ou na vida após a morte do corpo, e sabemos que tivemos uma história antes dessa. E, devido às consequências da história que tivemos antes, é que vamos viver o que faltou hoje. Então, muitas vezes, a revolta vem exatamente como está falando aqui, né? Nossa, uma criança, como vai falar ainda, tinha tanta coisa para viver, ainda tinha tempo para estudar, para ter a profissão, para casar, para ter filhos, né? Eu estou aqui, uma mãe, eu acho que geralmente fala isso quando ela perde um filho, né? Eu que estou aqui idosa, doente, e meu filho jovem que se vai. Mas era o momento dele aquele. Ela ainda tem o que fazer aqui. A missão dela não se esgotou ainda. As energias que carregam a bateria espiritual do corpo espiritual dela ainda estão ali. Então, há necessidade da vida para ela. Tá?
Agora, aquele que se foi, esse espírito vem preparado para que ele tenha exatamente, vamos aí dar um exemplo, 5 anos, né? Então, aos 5 anos vai se esgotar aquela carga energética que aquele espírito chegou. Então, algum motivo vai acontecer para que ceife sua vida corpórea, tá? Para que ele precise ir. E assim, a gente até pensa, né? Mas para onde vão essas crianças? Como elas chegam no plano espiritual? Existem colônias na espiritualidade que recebem essas crianças. Elas não ficam ao léu, né? Elas são recebidas por socorristas de Maria. Por quê? O espírito, ele vai embora aqui da Terra com as impressões que tinha na vivência encarnado. Ser criança é um estágio do espírito. Então, temos o estágio da criança, o estágio do adolescente, o estágio adulto. Então, se desencarna a criança, esse espírito volta para a espiritualidade ainda nesse estágio de criança, para depois ser tratado, orientado, para que ele possa voltar ao seu estado adulto e recomeçar a sua trajetória para uma nova encarnação. Ok? Continuando mais um trecho, Humanos, é nisso que tendes necessidades de vos elevar acima do terra a terra, para compreenderdes o bem, frequentemente, estás onde credes ver o mal. A sábia providência, aí onde credes ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pelo valor da nossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem objetivo inteligente. E qualquer que seja ao que se chegue, cada coisa tem sua razão de ser. Se percrustasseis melhor todas as dores que vos atingem, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses seriam uma consideração secundária que relegaríeis ao último plano. Então, assim, né? A gente, quando até questiona Deus numa morte assim de uma criança, a gente está querendo comparar a justiça divina com a justiça da terra. E a justiça da terra, ela é completamente falha, né? Porque nós somos aprendizes ainda. E a justiça divina não. Ela é exatamente certa e justa. Né? Então, Deus não é injusto quando um jovem ou um pequenino, uma criança, tem que partir aqui da Terra. Quanto aos jovens, no Evangelho que nos diz também, né, que Deus ele vê que se aquele jovem ele poderia se perder em seus percursos, Deus pode, por merecimento daquele espírito, poupá-lo do sofrimento que ele teria na Terra e levá-lo à espiritualidade, né? Poupar o sofrimento, porque nós ainda somos muito egoístas. Nós pensamos exclusivamente em nós. Então, se temos uma pessoa que amamos, doente,
Muitas vezes nós ficamos rezando, 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 pedindo para Deus que aquela pessoa melhore. Tá certo. Mas e quando essa pessoa está numa doença, às vezes, que nós sabemos que não vai ter jeito, e nós não queremos de forma alguma que aquela pessoa desencarne, por quê? O que vai ser de mim sem ele? Olha onde está o nosso egoísmo, né? Nós tínhamos que pensar no bem que o desencarne fará aquele espírito que vai deixar o corpo doente e vai partir para a espiritualidade, para um mundo espiritual, onde ele vai ser realmente melhor tratado e orientado, né? Mas o nosso egoísmo ainda nos prende a isso, né? Quando se perde uma criança, ai, meu filho, o que eu vou fazer da minha vida sem meu filho? Então, nós pensamos sempre em nós primeiro. Nas nossas frases vem o eu, né? E a gente não está pensando primeiro em nós do que pensando naquele que está, às vezes, em alto sofrimento. Né? Então, isso em nós tem que mudar para que a gente não sofra tanto na hora da nossa separação e também não prejudique tanto aqueles que partiram. Porque teve um caso de uma vítima do edifício Joelma, que a mãe dela chorava tanto, se torturando com os pensamentos de imaginar a filha dela queimada. E, numa mensagem, ela recebeu da filha que a filha estava bem, que era o momento dela partir, mas que a mãe parasse de pensar nela queimada. Porque todas as vezes que a mãe pensava nela desse jeito, ela sentia isso no corpo espiritual dela. Então, a mãe, além de se fazer uma autotortura, também prejudicava o espírito da filha já em tratamento do outro lado. Né? Então, na nossa separação, precisamos ir despertando já isso em nós, que somos espíritas, acreditamos na vida depois da vida, acreditamos que seremos recepcionados por aqueles que nos amam, que já partiram, pelo nosso anjo da guarda, que teremos o auxílio necessário, que seremos esclarecidos, né? Que tudo isso faz parte do planejamento de Deus para nós. Então, a dor da saudade existe? É óbvio, né? Os laços nos unem, mas não pode haver dor de revolta e anularmos a nossa vida aqui por aquele que já se foi, porque cada um tem o seu tempo aqui, cada um tem a sua missão a cumprir. Deu nosso prazo, se esgotou a nossa missão, nós temos que ir. Mas quem fica tem que buscar forças com Deus e continuar a sua trajetória. Crede-me, a morte é preferível para a encarnação de 20 anos, a esses desagregamentos vergonhosos que desolam as famílias honradas. Parte o coração de uma mãe e fazem, antes do tempo, branquear os cabelos dos pais. A morte prematura, frequentemente, é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que se encontra, assim, preservado das misérias da vida ou das seduções que teriam podido arrastá-lo à sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, mas Deus julga que lhe é útil não permanecer mais tempo à terra.
Então, para nós ainda ligados à matéria, onde nós ainda estamos muito aprendendo a nos reconhecer como espíritos eternos, né? Essas retiradas de nossos entes queridos da nossa vida nos dói muito ainda mais quando são os nossos filhos. Quando são os pais, a tratativa às vezes é menos dolorosa. Por quê? Os filhos já cresceram, já atingiram uma maturidade, os pais, vamos dizer assim, já fizeram a sua parte, já estão numa idade bem avançada e, entre aspas, vamos dizer assim, que já fizemos a nossa parte, né? Então, quando os pais vão chegando ao final da sua trajetória, é encarado pelos nossos filhos de um processo normal de afastamento, né? Porque a carne vai perecendo. Mas quando nós, pais, ainda perdemos nossos filhos, então tem idade, pensando naquilo que, poxa, tem tanta vida pela frente, podia fazer tanta coisa bacana, um futuro maravilhoso, mas nós não sabemos o que o futuro realmente o reserva. Será que eles iriam ter realmente uma vida satisfatória, de plena felicidade, de uma trajetória de sucesso? Ou eles iriam, por aquilo que plantaram lá atrás, colher alguns frutos não tão bons? Então, às vezes, essa retirada desses entes queridos da nossa vida, já sabido pelos desígnios de Deus, talvez, como diz aqui no Evangelho, foram para seus próprios bens, para que eles não se perdessem sua trajetória. Aí nós pensamos assim, mas e aquelas pessoas ligadas à marginalidade, né, que fazem tanto mal, assassinos, bandidos e assim por diante? Eles também vieram para uma trajetória de bem, para ter sucesso em sua trajetória de vida reencarnatória. Mas também é respeitado o livre-arbítrio. Então, se eles já estão numa situação de vida hoje ligada à criminalidade, e nós sabemos que a cada reencarnação nós somos o nosso melhor, imaginem o que foram em outras vidas, né? Então, eles vieram para poder superar as suas dificuldades pretéritas, mas a tendência ainda permaneceu no seu íntimo espiritual. E eles continuaram nessa vida de criminalidade. Então, é o livre-arbítrio. E, logicamente, alguma coisa vai acontecer, né? E, nas suas reencarnações futuras, eles vão colher aquilo que ainda estão plantando. Mas sempre pensando de uma maneira que as nossas reencarnações estão sempre evoluindo para o bem, por mais pequeno que seja. E pensamos assim, os pais dessas pessoas ligados ao crime deixam de ser pais? Não. O amor de mãe, o amor de pai sempre será o mesmo, não importando aquilo que eles executam nas suas vidas, porque as ligações de amor e de afeto são grandes, né? Alguns pais sofrem, alguns não, muitos pais sofrem com relação a isso, sofrem muito, porque na realidade eles queriam que seus filhos fossem outras coisas, mas infelizmente tiveram a sua opção de vida, né? Então, que possamos entender, nessa nossa pequenez ainda de aprendizes de espíritas, nos olharmos como espíritos, que nada que acontece em nossas vidas é por acaso. Estamos aqui para acolher, aprender e evoluir, mas sempre entendendo que Deus, como diz o Evangelho, está no comando sempre.
que possamos compreender os desígnios de Deus, por mais doloroso que seja nos momentos de partida. Mas nada acontece sem a permissão dele. Onde nós vamos nos conectar mais uma vez com a espiritualidade, com os mentores espirituais desta casa, que com certeza neste ambiente se encontram emanando muita luz de amor, de fraternidade, de compreensão, de esperança e muita fé. Que possamos sempre, na esperança de um dia melhor, acreditar em nós mesmos, acreditar que somos capazes, acreditar que possamos mudar esse planeta, mudar o jeito de viver, fazer desse mundo um mundo melhor, pois Deus confia em cada um de nós. Por isso Ele que nos deu a grande oportunidade da reencarnação. Se Ele, como Pai misericordioso, confia em nós e nos deu esse presente, essa grandiosa oportunidade, por que duvidar da nossa capacidade, da nossa vontade de fazer um mundo melhor, para que possamos viver em harmonia e amor, pois foi para isso que Ele nos colocou aqui nesse planeta maravilhoso, para sermos felizes. E que essa felicidade plena não apenas seja no plano espiritual, onde é a nossa verdadeira morada, mas que seja nesse local onde Deus nos colocou para aprender e evoluir. Que a paz do Cristo abrace-nos nesse momento e que possamos levar esse abraço para os nossos lares e a todos aqueles que lá ficaram nos aguardando. Que assim seja. Graças a Deus.